frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. A paz do Senhor, amados irmãos que estão na escuta. Está no ar mais um programa da Superintendência da Juventude. Nós estamos aqui, as jovens da Juventude Sede Geral, e eu, irmã Ana Paula, que vos fala, à minha direita, Luana Guimarães. paz do Senhor, irmã Ana, e à minha esquerda, a irmã Daiane. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Estamos aqui para compartilhar com os irmãos o que Deus tocou em nosso coração para este programa. Bom, como os irmãos sabem, geralmente têm acompanhado nos nossos programas, nós costumamos iniciar com uma oração. Então vamos orar todas juntas neste momento, pedindo para que Deus dirija este programa e realize aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Pedir para a irmã Ana Guimarães iniciar a oração, podemos todos juntos. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite diante da Tua presença, Senhor. Nós te glorificamos e te agradecemos pela oportunidade que nós temos, Deus, de estar aqui. Te glorificamos, Deus, pela oportunidade de fazer a Tua obra, Deus, e poder compartilhar com os nossos irmãos um pouco do que o Senhor colocou nos nossos corações, Deus. Nós te glorificamos, Deus, por este sábado. Te glorificamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Colocamos a vida de cada um, Senhor, que está nos ouvindo, que está nos assistindo nessa noite. Nós não sabemos quem são, não conseguimos ver a todos, mas o Senhor conhece a todos. E o Senhor sabe exatamente a história que o Senhor escreveu para cada um deles, assim como escreveu para nós. Nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo conduza essa programação, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, possa falar com os nossos irmãos, e nós continuamos Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Bom, como nós já falamos de início, este é um programa da Superintendência da Juventude e nós somos da Juventude Sede Geral. Nós vamos, neste momento, apresentar. É algo rotineiro, né, irmã Daiane? Nós sempre falamos em cada programa e eu realmente esqueci de falar logo no início. Mas quem sabe você está nos assistindo pela primeira vez. De repente caiu de paraquedas aqui nesta live. Talvez você não é cristão, nós estamos tendo este privilégio de te receber aqui nesta live. Então, para que você se situe, nós estamos aqui na sede geral, que é localizada na Avenida Farrapos, número 312, com acesso também pela rua Voluntários da Pátria, número 927. O nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, o nosso superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio, o nosso supervisor da juventude, sede geral, o presbítero Leonardo Goulart, e o nosso líder aqui da sede geral é o diácono Tiago Machado. É uma alegria ter você aqui conosco e nós vamos te apresentar agora, vamos apresentar para os irmãos, você que está nos escutando, o tema deste programa. Eu peço para que a irmã Valquíria, paz do Senhor, irmã Valquíria, ela está ali na mesa de operações, coordenando esta live. Glória a Jesus. Pedir para ela colocar a nossa thumb, né? O banner desta arte. Glória a Jesus. Como os irmãos podem ver, o nosso tema é Jesus está no barco. E a nossa referência do versículo, a irmã Valquíria pode voltar para nós. Nós vamos ler aqui para os irmãos, que se encontra em Marcos, capítulo 4 e versículo 40, que diz assim: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Glória a Jesus. Para que os irmãos entendam melhor o porquê escolhemos este tema e o que vamos abordar aqui durante essa programação, nós vamos ler toda essa passagem que fala em Marcos, capítulo 4, do versículo 35. Do versículo 35 até o 41. Vou pedir para a irmã Ana ler para nós.
Glória a Jesus. Assim os irmãos vão entender um pouquinho mais do contexto deste versículo. Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Jesus. Esta passagem é muito conhecida no meio cristão, né? Creio que todos os nossos irmãos provavelmente já devem ter escutado, lido esta passagem. E nós temos aqui um grande exemplo de quando Jesus está no barco, literalmente. Por isso escolhemos este versículo como a base, né, para todas as outras passagens que nós iremos ler para os irmãos, que fala sobre esta grande e importante questão na vida do cristão, que é a fé. Então, como nós podemos ver neste capítulo, os discípulos estavam em meio a uma grande tempestade e Jesus estava no barco, dormindo, descansando. E é muito bom quando a gente consegue imaginar de fato, entrar na história. Eu, pelo menos, quando estou lendo a Bíblia e até um livro secular também, eu mergulho na história. Parece que eu me teletransporto para dentro do livro e para aquela história dentro da imaginação, e a gente começa a imaginar: meu Deus, se eu estivesse lá, o que eu sentiria, como seria, e toda essa questão que passa na nossa mente quando estamos lendo, né? A leitura é algo incrível e que realmente trabalha com o nosso sistema cognitivo e toda esta questão da imaginação. Então eu me coloquei no lugar dos discípulos, sabe? E imagina eles em alto mar, numa grande tempestade, onde talvez eles nunca tivessem passado por uma daquele tamanho, ou talvez já tivessem passado por outras tempestades, mas aqui cita, no versículo 38, o desespero deles, podemos dizer assim, né? Porque eles dizem assim, no 38, diz ali que Jesus estava dormindo, né, sobre uma almofada, e despertaram Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos, melhor dizendo o verbo? Então imagina o tamanho do desespero deles, ao ponto deles despertarem Jesus com aquele medo: nós vamos perecer. E Jesus estava tranquilo, dormindo. Jesus estava no barco, e uma simples palavra dizendo para o vento e o mar: cala-te, aquieta-te, foi o suficiente para toda aquela tempestade se transformar em bonança. Então, nós podemos ver que quando Jesus está no barco, pode acontecer a maior tempestade. A Bíblia diz, eu não lembro se é nesta versão, sim, no 37, que o tamanho desta tempestade, a Bíblia cita que levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas, irmã Ana, por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então olha o tamanho, a gravidade da tempestade em que eles estavam vivendo e passando naquele momento. E muitas vezes não é assim na nossa vida. Temos situações que parece que é uma grande tempestade, um vento que não cessa, ou algo tão grande que realmente nos deixa com medo. Parece que vamos perecer. Mas, quando Jesus está no barco, a tempestade acalma, tudo volta para o lugar e há bonança. E Jesus ainda exorta eles, dizendo de tal maneira que depois eles ficam com temor quando Jesus fala isso. E Jesus diz para eles: por que sois tão tímidos?
ainda não tendes fé? E depois, após eles sentirem esse temor, eles ficaram impressionados e diziam, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Glória a Deus. E nós separamos aqui mais alguns exemplos de fé para contar para os irmãos. Irmã Ana, Sim. antes de nós entrarmos em outros tópicos, eu escutava a irmã Ana dizendo e falando, né, sobre que situação difícil, que situação complicada. Porque nós lemos, às vezes, uma história, uma passagem, e às vezes, mesmo que algumas pessoas como a irmã Ana entrem na história e se imaginem naquele ambiente, né, vamos tentar parar para pensar e tentar nos colocar na situação deles. Sim. Imagine que você está em um barco, ou em um navio, hoje em dia, né? Um grande barco, talvez, não sabemos o tamanho do barco deles, mas para estar em alto mar não pode ser um barco pequeno, né? Exatamente. Imagine você em um barco, em alto mar, e justo quando você está ali, né? Bem na minha vez, se levanta aquela tempestade. Quantos deles, talvez, naquele momento, não pensaram em tirar sua própria vida? Quantos não pediram a morte naquele momento? Porque eles não sabiam qual seria o fim daquela tempestade, como aquilo terminaria. Será que isso vai acabar bem? Como vai acabar? E quando nós estamos passando por uma situação de perigo, hoje nós passamos por situações diferentes de perigo, né? Mas eu, quando passei por situações de perigo, eu pensava em milhares de coisas em poucos segundos. É verdade. Então eles poderiam ter pensado em muitas coisas. Em tirar a sua própria vida, em pedir a morte, como aquilo terminaria, quando isso vai acabar. Será que vai acabar? Será que essa foi a última vez que eu entrei no mar? Será que essa foi a última vez que eu vi todos os meus irmãos, os meus amigos? É uma situação difícil, uma Sim. situação complicadíssima, onde eles poderiam simplesmente ter se entregado. Eles poderiam não ter ficado dentro do barco para ver qual seria o final. Poderiam simplesmente ter pulado, ou poderiam ter se matado de alguma forma. E quantas vezes, como a irmã Ana fazia essa comparação da história com as nossas vidas, quantas vezes nós passamos, por situações tão complicadas, tão difíceis. Muitos, eu tenho certeza, muitas vezes as pessoas pedem a morte por passar por situações muito difíceis. Nós temos um exemplo na Bíblia de um profeta Sim. que pediu a morte. O profeta Elias pediu a morte. Sim. O homem de Deus pediu a morte. O para homem si, de Deus, de porque passou... tamanha situação que ele estava vivendo. Exatamente, tamanha dor, tamanha aflição de não saber o que ia acontecer, qual vai ser o meu futuro, o que Deus vai fazer, será que Deus vai fazer alguma coisa? Porque em alguns momentos, às vezes parece que Deus nos abandona, esse é o nosso pensamento, né? Porque nós somos muito limitados, somos falhos, pecadores, e a nossa mente, ela é tão limitada que nós pensamos, às vezes, que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou, nós vamos sentir uma dor que a gente não consegue tirar de dentro de nós, vamos sentir isso eternamente. Aleluia. E muitas vezes pedimos. Eu já passei por situações onde eu olhava para aquela situação e eu nunca pensei que chegaria naquele ponto de dizer para Deus, mas por que eu vivo ainda, sabe? As pessoas passam por situações difíceis e nós estamos aqui falando sobre isso, ou porque nós já passamos, como eu relatei um pouco aqui para os irmãos agora, um sentimento que eu já tive. Nós estamos aqui falando sobre isso ou porque passamos e porque Deus falou conosco sobre isso. E com certeza existe alguém que talvez esteja nos escutando que esteja passando por uma situação assim, como os discípulos de Jesus, que depois de um tempo se tornaram apóstolos. Então, vamos olhar para essa situação agora e ver o futuro desses homens. Eles passaram por essa tempestade, foi algo momentâneo e só uma palavra de Jesus foi o suficiente, 2 na verdade, né? Para mandar na natureza, cala-te, aquieta-te. Foi o suficiente para que aquela tempestade cessasse. E nas nossas vidas também é assim. Basta só uma palavra de Jesus para que a tempestade cesse, para que essa situação difícil se desfaça, para que as dores da nossa alma
vão embora, mas nós precisamos crer em Jesus. Exatamente. Crer que essa palavra Glória vinda a de Jesus. Jesus pode transformar uma situação inteira. Aleluia. E esse é, inclusive, que a gente vai falar mais pra frente, né, sobre essa questão de fé, né, que se resume à fé, porque a gente vê que aqui os discípulos passaram por tantas coisas, viram tantas coisas, receberam tantas vitórias e ainda assim eles estavam duvidando neste momento, né, e como a gente também é falho nesse sentido, a gente passa por tantas coisas, recebe vitória e parece que a gente esquece num piscar de olhos, e Deus sempre dá a vitória de um jeito ou de outro, porque Ele quer que a gente passe por essas lutas para receber algo em troca, uma experiência, para aumentar a nossa fé, enfim. Aleluia. Glória a Jesus. É verdade. Nós podemos ver que quando Jesus está no barco, tudo entra para o lugar, a tempestade cessa, o vento acalma, e nós, seres humanos falhos e miseráveis, muitas vezes duvidamos ou esquecemos de quem é o nosso Deus. Porque Jesus estava no barco, ali com eles. Os discípulos provavelmente já tinham testemunhado outras maravilhas que Jesus fez. E será que eles esqueceram quem estava com eles naquele momento? A ponto de Jesus perguntar para eles: ainda não tendes fé? Quantas situações nós passamos que nós agimos exatamente da mesma maneira, ou às vezes até pior. Esquecemos o Deus, o tamanho do Deus que servimos e o quanto Ele é poderoso. E num piscar de olhos, como a irmã Daiane estava falando, realmente, às vezes vem uma aflição maior do que a gente já passou, algo que nós nunca passamos e estamos passando pela primeira vez, e parece que a gente esquece todas as outras vezes que Jesus entrou na nossa vida, agiu, pelejou por nós e nos deu vitória. Mas o nosso Deus de imenso amor, Ele sempre nos relembra. Ele tem misericórdia de nós e fala conosco e coloca a nossa fé em ação. E antes de nós passarmos para as próximas passagens e lermos mais exemplos da fé que a Bíblia nos relata sobre o que a fé em Jesus pode fazer, é sempre bom relembrar para os irmãos, deixar o seu comentário, compartilhar essa programação e, por favor, participem no chat. E relembrando que o comentário e compartilhar, né, principalmente esta programação, é um meio de evangelização também. Ao compartilhar, você está fazendo o canal do Ministério crescer a cada dia mais e também abençoando outras vidas que vão poder meditar na palavra de Deus juntamente conosco e com você que meditou e está compartilhando esta programação. Vou pedir para a irmã Daiane ler em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o 36. Mateus 14, do 22 até o 36. Tá certo. Então, Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo,
e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Glória a Deus. Então olha só o que a palavra de Deus nos diz. Esta passagem, outra passagem muito conhecida também, que os nossos irmãos provavelmente já conhecem, e o que se aplica aqui, o que nós queremos ressaltar neste exemplo de fé. Que quando Pedro questionou para aquele fantasma, né, se era Jesus que mandasse ter com ele, Jesus chamou: vem. E a Bíblia diz assim: E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Viu que era ele. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Então, o que aconteceu? Vamos imaginar. Pedro saiu do barco e andou realmente sobre as águas. Mas quando ele sentiu o vento, ele sentiu medo. Aí que ele começou a afundar. Ou seja, fazendo um paralelo com a nossa vida real, quantas vezes nós vemos que uma situação só depende da nossa fé. E muitas vezes pode até se encaminhar e realmente está tudo dando certo, parece que a nossa fé está em ação e as coisas estão dando certo. Mas por um momento a gente se sente igual como Pedro. A gente olha pro vento, sente medo e aí começa a afundar. Mas quem sabe se Pedro não tivesse olhado para o vento e se preocupado naquele momento, afinal ele já estava, irmã, andando sobre as águas, ele teria ido até o encontro de Jesus e não teria afundado. Mas há muitas mensagens e pregações maravilhosas e passagens que podem ser ministradas através dessa passagem, né? Muitos irmãos falam também sobre o momento em que Jesus estende a mão e puxa Pedro, né? E isto é uma cena de se pensar e imaginar maravilhosa, né? E Jesus pergunta para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, estava tudo indo bem. Pedro estava andando, mas ele duvidou e aí afundou. Então, é mais um exemplo que a Bíblia cita sobre como que a nossa fé deve estar em ação. Com certeza, se Pedro não tivesse duvidado, ele teria caminhado o percurso completo, a distância entre o barco até Jesus por completo, e não teria afundado no meio do caminho. Então é uma lição para nós que, às vezes, a nossa vida, como eu expliquei, o percurso dela pode estar dando tudo certo, mas na metade do caminho nós duvidamos. E aí as coisas começam a regredir e nós afundamos, como a passagem nos fala que aconteceu com Pedro. Outras passagens que nós podemos citar também, como exemplo, vamos apenas falar sobre a cura da filha de Jairo, que os irmãos podem ver. E a irmã Ana pode já ir abrindo em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 até o 34. Os irmãos vão ler ali, que do versículo 25 até o 24 vai nos falar sobre quando Jesus cura a filha de Jairo, que também é um exemplo de fé, que pede que Jesus vá até a casa dele e ore pela sua filha. E ali nós sabemos que Deus operou um milagre e vamos falar
o próximo milagre que acontece após esta cena. Irmã Ana, pode ler. Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Glória a Jesus. Mais uma passagem muito conhecida. E é difícil nós definirmos passagens favoritas da Bíblia, porque a Bíblia por inteiro, por si só, é maravilhosa. Mas posso dizer que essa passagem é uma das que eu mais gosto. E sempre que eu posso eu releio. Pois, como todas as outras leituras, eu penso como seria se eu estivesse na situação desta mulher. E até conversava com a irmã Ana, antes de apresentarmos este programa, durante a semana conversávamos, e a irmã Ana, comentando, né, a gente começou a imaginar realmente como deve ter sido para a vida desta mulher. Imagina, ela gastou tudo que tinha, todos os recursos possíveis com a medicina para obter um resultado diferente, para assim conseguir viver uma vida normal, né? Que há 12 anos padecia dessa situação e nunca obteve sucesso em recursos da medicina, mas pela honra e misericórdia de Deus, o médico dos médicos estava passando naquele momento. E por um ato de insistência e fé, ela tinha tanta certeza que Jesus poderia curar ela, que ela rompeu a multidão. Estava ali, imagina quantas pessoas não deveriam estar. Jesus estava nas ruas, estava ali, poderia operar todos os milagres possíveis. Então o povo, cada vez que Jesus estava passando por algum lugar, indo de uma cidade a outra, visitando casas, o povo enlouquecia, podemos dizer assim. Jesus, o mestre, está passando, eu preciso falar com ele, eu preciso pedir um milagre para ele, eu sei que ele pode me curar, ele pode curar o meu filho, a minha filha, o meu marido. E assim o povo tinha aquela sede, aquela ansiedade por ver Jesus, conversar com ele. E nós sabemos que esta questão de que ela diz, né, que se apenas eu tocar a franja, a orla da sua veste, ele não ficará impuro. Devido a todas as orientações que tinham naquela época, né, sobre a questão do período da mulher e sobre a impureza do toque e todas essas questões que os irmãos já sabem. Então, ela pensou, somente na orla ele não ficará impuro, e eu serei curada, por tocar nas vestes dele. E nós podemos ver ali no versículo 30, que Jesus mesmo estando... Essa cena é maravilhosa. Passa pela minha cabeça, imagina, Jesus comprimido, irmã Daiane, por tantas pessoas, e os discípulos, né? Pessoal, por favor, um passinho para trás, deixem o mestre respirar, deixem o mestre passar, nós estamos a caminho da casa de Jairo. E porque a Bíblia relata, né,
que este milagre acontece enquanto Jesus está indo a caminho da casa de Jairo para curar a filha dele. Então, imagina, Jesus ali comprimido pela multidão, sendo, né, pressionado ali de tantas pessoas que haviam ao seu redor, mas ele sente alguém que toca nele e pergunta: quem tocou nas minhas vestes? E os seus discípulos respondem, né, mestre, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Todo mundo está lhe tocando, está lhe pressionando neste momento. E ele olhava em redor para ver que isso fizera. E o versículo 33 diz assim: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste mal. Então, nós podemos ver que a fé daquela mulher foi o que a curou. Nós sabemos que a fé em Deus é o suficiente. Deus é algo que Deus espera de nós, que a nossa fé esteja em ação. Porque a nossa fé é acreditar no Deus impossível. E tudo que é impossível aos nossos olhos, para Deus é possível. A palavra de Deus fala: por acaso para Deus há algo demasiadamente impossível? Nós sabemos que nós cremos e servimos a um Deus que opera as coisas impossíveis. Neste caso, era algo impossível. Para a medicina era impossível, não tinha recursos suficientes. Quantos testemunhos hoje em dia nós escutamos também de pessoas que tinham doenças terminais e que para a medicina não tinha cura, mas para o médico dos médicos havia. O Deus do impossível operou o milagre. Glória a Jesus. E, mana, é muito interessante. Essa história ela é muito interessante. Porque, como a irmã disse, nós estávamos conversando durante a semana sobre esse assunto. E nós estávamos comentando que nós já assistimos. Existe uma doutora que nós gostamos muito de acompanhar ela. O nome dela é Rosana Alves. E ela estuda muito. Ela é psicóloga e neurocientista. Então ela estuda muito sobre a mente, sobre o cérebro. E nós estávamos conversando sobre isso porque eu assisti um tempo atrás uma aula dela. E ela falava sobre essa história. E ela falava justamente sobre essa questão de que não existiam mais recursos. Não tinha mais, ela já não tinha mais como recorrer, ela não tinha mais os seus recursos financeiros para recorrer a outros médicos. E se os irmãos pararem um pouco para estudar, nós não vamos ir muito a fundo, porque esse não é o foco da programação. Mas se os irmãos pesquisarem, para que essa mulher, ela buscou cura em muitos lugares, em muitos médicos. E naquela época, o que eles iam fazer? Eles faziam rituais para ver se ela poderia ser curada ou não. E todos aqueles rituais que eram feitos naquela época, eles eram feitos com materiais e é como se fosse uma matéria-prima. Uhum. E eram muito caros. E ela recorreu a tantos que o seu dinheiro acabou. Então a única coisa que restava para ela naquele momento era a sua fé. Porque o dinheiro dela ela já não tinha mais. E ela colocou o dinheiro dela em coisas que ela achou que ali ela encontraria cura. Em rituais, em coisas que as pessoas podem tocar, que as pessoas podem ver. Mas aí chegou um momento em que ela só tinha fé. E por que fé? Os irmãos que acompanharam as últimas pregações do pastor Humberto, em algumas terças ele falou muito sobre a fé. Sim. E também falou muito sobre a diferença do desejo e da fé. E nós podemos dizer com certeza que essa mulher não tinha o desejo de ser curada. Ela tinha fé que ela seria curada. Sim. Porque Jesus, ele foi uma promessa de Deus para o mundo. Glória E todos sabiam que ele faria grandes coisas quando viesse.
não só perdoaria os pecados. Então Jesus já era uma promessa de Deus. Então todos que realmente acreditaram nisso tinham fé que Jesus viria à Terra. Nós até estávamos conversando sobre alguns personagens que encontraram Jesus ainda pequeno, são citados na Bíblia. Os irmãos que gostam de estudar a Bíblia com certeza sabem quem são. Dois personagens que ficavam no templo e conheceram Jesus. Eles também tinham fé que Jesus viria porque era uma promessa de Deus. E essa mulher, ela teve fé porque Jesus era uma promessa. Então ela sabia, ela tinha certeza. Se Deus disse que ele viria, se ele é uma promessa, eu realmente posso tocar nas vestes dele. Glória a Jesus. E ela fez isso crendo, porque é uma coisa que não faz muito sentido. Como é que eu vou tocar na roupa de alguém, vou tocar aqui na blusa da Ana? Não vou ser curada, né? Mas se Deus me dissesse, né, se eu tocasse, poderia tocar. Mas é uma coisa foge da nossa lógica humana tocar nas vestes de alguém e ser curado. É algo sobrenatural. Assim como nós estávamos falando da outra história, né, do barco, dos discípulos no barco, era algo assim, impossível. Era impossível que aquela tempestade cessasse. Sim. Mas Jesus estava ali e ele podia fazer algo assim como ele fez por essa mulher. Exato, para ver tamanha era a fé dela, irmã, que ela pensou, ela concretizou, né, no seu pensamento, no seu coração, que se ela apenas tocasse na orla da sua veste, ela seria curada. Ou seja, ela sabia que não poderia tocar de fato em Jesus, ou que Jesus orasse por ela e colocasse as mãos sobre ela, pois ela estava impura, né? Nós sabemos como era a lei no tempo, pelo que a palavra de Deus nos diz. Então, tamanha era a fé dela em Deus, ela acreditava tanto, sabia o tamanho da soberania de Deus e o poder de Deus, que se eu tocar apenas na orla dele, vai sair virtude, vai sair poder, porque ele é o poder, ele é a cura. Glória a Jesus. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos aqui com os irmãos para continuar a falar das passagens e o demais do decorrer do programa. Então vamos agora ouvir um louvor. Glória a Jesus. Clarim soar, aqui não vou ficar. Jesus vem me buscar, aqui não é o meu lugar. Vão ficar as vestes, os aplausos e todos os bens. Vão ficar a fama, o dinheiro e tudo que tem. Os escolhidos subirão ao encontro do rei. Os noticiários mostram todo dia a situação. Tudo está se cumprindo, se prepare, ó irmão. Não fique apegado por nada neste mundo. Tudo isso é passageiro, teu lugar não é na terra. Toda a igreja vai subir.
Aleluia, glória a Jesus. Nós não ficaremos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, continuando então as passagens, nós vamos ler a última passagem que nós anotamos aqui. E a irmã Daiane pode ler para nós, que se encontra em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Certo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados das minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia, glória a Jesus. A Deus. Que passagem tremenda. Se os irmãos não conheciam, estão conhecendo agora. Acredito que todos conhecem, né? Nós tentamos pegar aqui passagens assim mais conhecidas possível para os irmãos conseguirem acompanhar, também imaginar, né? Fazendo esses paralelos com a nossa vida real e também se teletransportando através da imaginação para aquelas histórias. Isso é muito bom, né? Porque antes de nós comentarmos sobre esta passagem, por que é bom nós analisarmos as passagens a fundo? Eu lembro de uma vez quando o pastor James estava lendo um simples versículo que os irmãos conhecem, que é o primeiro capítulo de Mateus, que dizia ali sobre o nascimento de Jesus. Em apenas um versículo dizia tanta coisa sobre o que estava acontecendo. Então, que nós possamos estudar a Bíblia a fundo. Não somente ler as passagens como meras passagens ou aquele versículo. Até porque o que acontece? Nós podemos ver que a Bíblia, ela relata as parábolas, as histórias, os contextos históricos, tudo que aconteceu, o mais explicativo possível. Mas, se os discípulos, todos que escreveram os livros que estão escritos na Bíblia, se eles fossem descrever tudo, todas as passagens com uma riqueza de detalhes, a Bíblia teria, assim, o quádruplo do tamanho dela. Então, muitas vezes as passagens são resumidas, né, irmã? Somente ao necessário, ao que aconteceu, mais objetivas de fato. Ou até mesmo como Jesus disse, ou melhor, em João, não foi Jesus quem disse. Ali no último capítulo de João, que fala sobre a crucificação de Jesus, bem no finalzinho diz que se todos os milagres de Jesus, se todas as obras, isso só falando de Jesus. Se todas as obras de Jesus estivessem na Bíblia, não haveria espaço no mundo. Não haveria espaço. Para que fossem contados todos. Exatamente. E palavras suficientes no vocabulário humano que pudessem expressar e falar, assim, com uma riqueza de detalhes do que realmente aconteceu. Às vezes nós sentimos falta dessa riqueza de detalhes, né? Como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue se sentiu, o que aconteceu depois dali, a gente sabe que provavelmente tamanha foi a alegria que ela sentiu na família ali de Jairo, após a sua filha ter ressuscitado, o milagre que Jesus operou. Então, eu imagino que Deus deixou essa parte
para a nossa imaginação também, na nossa imaginação fértil, trabalhar e se alegrar imaginando, meu Deus, porque se eu estivesse naquele lugar, eu estaria com uma alegria tão imensa que eu cantaria, iria caminhar cantando e me alegrando com Jesus. Então, que nós possamos sempre estudar a fundo as passagens e o que a palavra de Deus nos diz, como comentei com os irmãos, fazendo esse paralelo e também entrando na história. Porque muitas vezes nós lemos e entendemos até o que a Bíblia quer nos dizer naquele momento, o que a palavra descreve, que aconteceu, mas para por aí, como se fosse só isso. Mas agora, quando nós lemos de coração o que está escrito ali, parece que nós podemos sentir, né, irmã? O que aquelas pessoas sentiram. Por exemplo, quando a irmã citou o exemplo do profeta Elias, do que aconteceu com ele. Quantas vezes, quantos momentos você, a irmã Ana, como ela se sentiu, talvez passou por uma aflição tão terrível, a tamanha aflição que passou que cogitou realmente a morte. Porque a morte seria o fim, né? Então, logo, seria o fim daquela aflição na nossa mente humana. Então, ao ler aquela passagem, nós podemos sentir, entender o que o profeta sentiu naquele momento, e assim com tudo que a palavra de Deus nos diz. Aleluia! E aqui, nesta passagem que a irmã Ana acabou de ler, não é diferente. Olha só que tremendo o que a palavra de Deus nos diz. Que este centurião, quando pediu para Jesus que curasse o seu servo, ali descreve, né, o que realmente o que o criado dele estava sentindo, né? Estava em casa, paralítico e violentamente atormentado, a palavra de Deus diz. Jesus disse para ele que iria para a casa dele e daria saúde para o servo dele. Mas o centurião disse: Jesus, eu não sou digno. Recusou, pois não se sentia digno de receber Jesus em sua casa. Mas olha o ato de fé que o centurião diz, né, para Jesus. Jesus maravilhou-se com o que ele disse, né? E diz que, respondendo, o centurião disse: Senhor, não sou digno de tê-lo debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. E Jesus se admira, dizendo que nem mesmo em Israel ele encontrou tanta fé. Eu creio que nesse momento os discípulos devem ter ficado um tantinho envergonhados, né? Eu pelo menos ficaria e pensaria: meu Deus, que fé tremenda, que exemplo, né? Ele dá pra fazer um paralelo e imaginar igual a mulher do fluxo de sangue, é quase a mesma relação, né? Ambos uma não podia tocar, o outro não se sentia digno, ele não se sentia digno de receber Jesus em sua casa. Mas apenas com uma palavra, ele cria na soberania e no poder de Deus que com apenas uma palavra o servo dele iria ficar curado. E assim foi. E Jesus disse para ele: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Aleluia. É interessante, irmã, que aquilo que talvez limitava eles de receberem, como por exemplo o centurião de receber Jesus na sua casa, que limitava ele, o seu sentimento, né? E tanto a mulher do fluxo de sangue, o que limitava eles não impediu eles de terem fé e crerem que que Jesus faria alguma coisa por eles mesmo assim. Exatamente. Né? Isso é uma grande diferença do que nós vemos hoje em dia até nas nossas vidas, porque muitas vezes nós realmente temos limitações. Realmente temos alguma coisa, muitas vezes, que nos impede, e nós permitimos que isso nos impeça de nos achegar a Jesus e realmente conseguirmos conquistar aquele milagre. Porque nós não queremos, muitas vezes, chegar na presença de Jesus, ou não nos sentimos dignos de dobrar os nossos joelhos e orar, porque achamos que não merecemos, e realmente não merecemos. Mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação, assim como essas pessoas que tinham limitações reais, né?
Claro, nós olhamos para o centurião e pensamos, ele poderia não ter feito isso, né? Mas ele fazendo isso, se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos esse grande exemplo de fé. Exatamente. É algo muito interessante e é muito lindo de se ver que alguém tenha dito para Jesus, e ele fez uma comparação com a sua própria vida, porque ele era uma autoridade. E ele se comparou com Jesus, colocando ele também como uma autoridade. Porque ele dizia ali, que ele dizia para os seus servos, né? Vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Assim como Jesus tem todo o poder e toda a autoridade para mandar uma doença embora. Aleluia. Né? Para mandar que um demônio saia da vida de alguém. Ele reconheceu que Jesus tinha aquela autoridade. E mesmo que ele se sentisse inferior, ou que ele pensasse que Jesus não pudesse entrar na sua casa, mesmo assim, ele teve essa atitude de fé. Aleluia. E deixou claro que ele sabia que se Jesus dissesse somente uma palavra, com certeza o servo dele seria curado. Assim como nós vemos na primeira história que nós estamos, que apenas uma palavra de Jesus poderia ter feito algo, na história da mulher no fluxo de sangue, Jesus nem precisou dizer nada, né? Foi a fé dela. Depois Jesus disse algo para ela, mas ela teve aquela atitude de fé. E com o centurião também. Só uma palavra de Jesus para ele já era suficiente. Ele sabia que chegaria em casa e o seu servo estaria curado. Glória a Jesus, que tremendo, né, minhas irmãs? Antes de passarmos para o último tópico, eu vou ler o penúltimo versículo que nós temos aqui, que nos diz assim, 1 João, capítulo 5, e versículo 4, vai nos dizer o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Meus irmãos, quem sabe você chegou até agora neste programa, está nos acompanhando. São exatamente 11h25. Quem sabe você está nos acompanhando e está pensando assim: glória a Jesus, amém. Quantas passagens tremendas, aleluia. Mas, irmã Ana, o tema não é Jesus está no barco? Por que as irmãs estão falando sobre fé? E tantos exemplos de fé? Calma, vamos te contextualizar. Se os irmãos lembrarem bem da primeira passagem que nós lemos, de quando Jesus estava no barco e ele acalmou a tempestade, o que ele disse para os discípulos depois que ele acalma a tempestade? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, Jesus estava no barco, mas sem a fé, Jesus não tem o caminho para agir. É como se nós não aceitássemos o agir dele, se nós não colocarmos a nossa fé em ação. Porque no exemplo da passagem de Marcos capítulo 4, versículo do 35 ao 40, Jesus estava no barco. Mas e onde estava a fé deles? Onde estava? Jesus estava ali com eles. E onde estava a fé deles? A ponto de eles acharem que iriam perecer. Esquecer que Jesus estava ali com eles. E na nossa vida, muitas vezes, não é exatamente assim. Jesus está no barco, em todas as situações da nossa vida. Por isso, esse é o nosso tema. Jesus está no barco, na nossa vida pessoal, na nossa vida material e profissional, na nossa vida eclesiástica, matrimonial. Jesus está no barco, em todas as situações. Mas se a nossa fé não estiver em ação, como Jesus irá operar? Qual é o canal aberto que ele vai encontrar para agir na nossa vida? Jesus estava ali com eles e eles não exerceram a fé deles. Eles poderiam dizer: mestre, o Senhor está aqui, acalma a tempestade. Nós sabemos o quanto o Senhor é poderoso e sabemos que o Senhor pode acalmar a tempestade. Quantos milagres o Senhor
já operou. O Senhor é Jesus. O Senhor é o Todo-Poderoso. Mas naquele momento eles não exerceram a fé deles. E Jesus perguntou: onde está? A fé de vocês ainda não tem desfé? Então, por isso que nós falamos tanto, lemos tantas passagens aqui para os irmãos sobre a fé. Porque na nossa vida, Jesus está no barco constantemente. É isso que nós vamos passar para o último tópico. Jesus está no barco todos os dias da nossa vida. Mas se a nossa fé não estiver em ação, a gente esquece que Jesus está no barco. E olha para a tempestade. E teme. Então, nós vamos passar para o último tópico que, meus irmãos, eu diria que é um dos mais importantes que nós escrevemos neste roteiro. Porque é exatamente o que nós temos vivido nos últimos dias. Nós sabemos que Jesus está no barco. Por isso, precisamos estar firmes com Ele. Hoje nós tivemos um culto abençoado, maravilhoso diante da presença de Deus, em que na pregação, o irmão que estava escalado, ele falou sobre detalhes da nossa vida que muitas vezes nós deixamos passar e eles fazem grande diferença na nossa vida como cristãos. Detalhes que muitas vezes podem parecer coisas pequenas, mas que lá na frente vão se tornar uma bola de neve, vai se tornar um pecado e vai desagradar a Deus. Que nós possamos ter temor a Deus e a sua palavra nestes últimos dias que nós estamos vivendo aqui na terra. Temor diante de Deus e diante da sua palavra. Desde os 10 mandamentos, das maiores promessas, dos maiores mandamentos que a Bíblia nos deixa, até os menores, até as menores coisas. Aquilo que a Bíblia fala que não convém um cristão fazer, que nós venhamos temer a isso. E por isso, nós deixamos para os irmãos o último versículo, que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 e 7, que nos diz assim: E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Algumas versões diz: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós deixamos este último versículo para os irmãos, pois Jesus está no barco. Ele está conosco nestes últimos dias. Nós não precisamos temer. Não precisamos temer as grandes tempestades que nós temos visto se formar no mundo. Muitas guerras, queimadas, enchentes que passamos há meses atrás. Tantas aflições que o nosso Pai de amor celestial já nos alertava em sua palavra que nós iríamos passar, nos tranquilizando, nos alertando para nós estarmos atentos a tudo isso. Jesus já nos alertava que nós iríamos ver, contemplar e passar por tudo isso, mas que era para nós não temermos a tudo isso. Então, nós deixamos estas palavras para os irmãos e também eu faço um convite para os irmãos, aqueles que puderem escutar a pregação do pastor Humberto. Ele pregou no dia 1º de outubro. O pastor Humberto falou exatamente sobre a volta de Jesus e a posição em que um cristão deve tomar. Irmãos, é a última hora da igreja nesta terra. Vamos levar o evangelho a sério. Vamos levar as coisas de Deus a sério. Jesus está no barco. Desde o início do mundo até o fim do mundo. Jesus está todos os dias conosco. Então, que nós venhamos ser gratos e fazer jus, dar valor a tudo que Jesus faz por nós. Sermos fiéis a Ele até o fim. E recebermos a coroa da vida, chegarmos aos céus e
ter o sentimento de que pela graça de Deus, somente pela graça dele, nós conseguimos. Aleluia. E, irmã, é muito, muito interessante. Esse último versículo que a irmã leu, ele é maravilhoso. E a irmã também citou sobre a pregação que nós ouvimos hoje à noite no culto da juventude. E como é importante. Nós estamos realmente vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Isso é certo. Não sabemos quanto tempo esses dias vão durar. Não podemos dizer quando Jesus vem. Mas nós somos a geração que vai presenciar a volta de Jesus. Isso é uma coisa certa. E o irmão Norton Acosta pregou nessa noite. E ele falou sobre detalhes da nossa vida, coisas que muitas vezes nós não damos muito valor, coisas que nós deixamos passar, vamos fazendo, e coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E como a irmã Ana vinha falando sobre estudar a palavra, vamos ressaltar esse ponto. Todo cristão precisa, ele tem o dever de ter um contato com a palavra de Deus todos os dias. Não importa. Hoje também, durante a consagração, aqui na sede, o irmão Christian na escola bíblica, falava sobre nós gastarmos a nossa vida na presença de Deus. Mas gastarmos mesmo, ir até o último das nossas forças. E depois nós podemos descansar. Depois nós podemos, dar o descanso que o nosso corpo precisa. Mas, irmãos, como isso é sério, nós precisamos aprender a gastar as nossas vidas na presença de Deus. Glória Estudar a palavra de Deus, mesmo que eu esteja cansada, mesmo que eu tenha trabalhado a semana inteira, o dia inteiro, se me sobraram algumas horas do meu dia, então que eu gaste isso na presença de Deus. Porque, irmãos, se os irmãos pararem para ler a palavra, nós conseguimos perceber que neste livro nós encontramos orientações para tudo mesmo, para nossa convivência diária, para nossa convivência com os irmãos na igreja, para convivência com o familiar, tomada de decisões, fala sobre os projetos de Deus para as nossas vidas, tudo está na Bíblia. E nós só precisamos parar para analisar e ver o que realmente está escrito aqui. A Bíblia fala até sobre a forma que nós devemos falar. É verdade. A forma como devemos nos portar. E muitas vezes nós, como a própria Bíblia diz, que o povo padece por falta de conhecer a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. E se nós não nos apegarmos em Deus e não aproveitarmos esses últimos momentos que nós temos para realmente gastar as nossas vidas na presença de Deus, Jesus volta e nós ficamos. Isso não é uma brincadeira. Não é uma coisa assim, mas na última hora Jesus vai me dar uma chance lá. Irmãos, nós tivemos chance a vida inteira. Anos da vida nós tivemos de chances para fazer as coisas para Deus, para nos dedicarmos, para nos colocarmos na presença de Deus. Mas eu não tenho força. Jesus pode te dar força. Aleluia. A Bíblia diz que o jovem é forte, mas o jovem só é forte se ele estiver firmado em Deus. Porque a nossa força vem de Deus. Aleluia. Nada vem de nós mesmos, nós não temos nada. Não temos nada mesmo, somos seres humanos que erramos, falhamos, pecamos todos os dias. Não existe um dia que eu não peque, que eu não erre, porque eu sou um ser humano e nós fazemos isso. Sim. Não adianta. E a própria Bíblia diz que aquele que diz que não peca está mentindo, então está pecando. Sim. Nós somos assim. Mas nós dependemos de Deus. Glória a Jesus. Dependemos da presença de Deus todos os dias para viver. Nós não precisamos da presença de Deus só quando vamos cumprir uma escala. Não precisamos da presença de Deus só quando estamos aqui apresentando um programa ou durante o culto, onde nós vemos todos os nossos irmãos sentindo a presença de Deus. Aí naquele momento eu preciso sentir a presença de Deus também. Não, nós dependemos da presença de Deus para viver desde o momento em que nós acordamos em um dia até a hora que nós dormimos. E enquanto estamos dormindo, nós ainda dependemos de Deus. É viver na
presença de Deus. Exatamente, andar Aleluia. com Deus. Glória a Jesus. Por isso, irmã Ana, fazemos este convite, porque o servo do Senhor, o pastor Humberto, ministrou na terça uma palavra assim tão completa, né, sobre esses últimos tempos e como tudo que desde tudo que tem acontecido até como o cristão tem que se portar, e abriu diante dos nossos olhos realmente coisas que estão acontecendo. E a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus é tão séria, é algo tão sério, que diz que naquele dia muitos crentes irão dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu orei, até demônios expulsei, e Deus dirá: não vos conheço. Ou o que isso quer dizer? Pessoas que estavam dentro da igreja, irmã Ana. Irmãos, podem ser um de nós, se nós não vigiarmos, se nós não levarmos a palavra de Deus a sério. Agora, quando nós iremos levar? Quando Jesus voltar? Aleluia. Então nós fazemos este convite para os irmãos, e que os irmãos possam ter este tema, um tema tão simples, muito simples, né? A passagem que nós lemos, muito conhecida, mas um tema tão sincero e verídico, de que os irmãos possam ter esta certeza cravada em seu coração e em suas mentes, de que Jesus está conosco, Jesus está no barco, então Ele está guiando toda a situação, Ele acalma a tempestade, tudo que está acontecendo do fim dos tempos, Jesus já havia nos alertado, está tudo escrito em suas palavras. Deus deixou tudo registrado e avisado para nós. Então, eu lembro de uma irmã que esta semana ainda ela falou que nós temos vivido tempos tão difíceis, né? Mas o cristão, ele está tão feliz nessa última hora, porque o nosso mestre está voltando. Jesus virá buscar a sua igreja. Então, o mundo realmente deve achar que nós somos loucos, porque em meio a um mundo de guerras, de nós estamos vivendo um momento em que a qualquer momento talvez pode acontecer uma terceira guerra mundial, tantas coisas que têm acontecido. O cristão, ele está feliz, ele está com um sorriso no rosto, porque ele sabe que está próxima a vinda do nosso mestre. Aleluia. O nosso lar não é aqui, meus irmãos. Não se apegue a este mundo, por favor. Que nós não venhamos, que o nosso coração não venha estar apegado aqui. Nós sabemos que enquanto nós estamos aqui, nós temos que trabalhar, fazer faculdade, tantas coisas que realmente são necessárias, e também coisas que são saudáveis e nos dão alegria, como tocar um instrumento, cantar louvores, ler a palavra de Deus, ler livros bons para estudo também. Isso são coisas que nos trazem alegria, mas que o nosso coração não venha estar enraizado nos prazeres deste mundo. O nosso prazer, a nossa alegria, nosso alvo tem que ser o céu. Aleluia. Infelizmente as nossas horas voam, e nós não podemos deixar de ler o chat, as participações dos nossos amados irmãos que estiveram escutando esta programação, estiveram aqui aturando a irmã Ana Paula falar por horas e as nossas irmãs. Então, irmã Ana, pode ler o chat para nós enquanto eu e a irmã Dani a gente acompanha. Glória a Deus. Irmão Elias Darlan, França. Paz do Senhor Jesus. Ele fala lá de Candiota, área Bagé. Aleluia. Irmão Christian Crisóstomo, paz, oração e união. Irmã Isabel Schmidt, glória a Deus. Irmã Suzane Guimarães. Glória, mãe da irmã Ana. Irmã Cláudia Eduardo, que está aqui conosco. Irmão Roniel Restelli, paz, oração e união. Irmão Daniel na escuta, glória a Deus. Irmã Franciele Bittencourt, paz, oração e união. Samara Castanho, paz do Senhor, na escuta de Lajeado, glória a Deus. Stephanie Gomes, paz do Senhor Jesus, aqui da área oeste do Paraná, glória a Deus. Aleluia. Irmão Jorge Wolff, o jovem Jorge Wolff. O jovem.
Irmão Ezequias Gomes, paz, oração e união. Ele também fala lá do Paraná, juntamente com a irmã Stephanie. Glória a Jesus. Irmã Paola Henk, paz do Senhor, Santa Cruz do Sul, glória a Deus. Paola, saudades. Irmão Guilherme Correia, glória a Deus. Irmã Franciele Schmidt também, paz, oração e união, aqui da área oeste do Paraná também. Os irmãos de Cascavel estão em peso. Irmã Débora, glória a Deus. Irmão Richard Faria, paz, oração e união. Irmã Késia Silva, aqui da sede. Irmão Matheus Guimarães. Glória a Deus. Irmã Esther Escola, glória a Deus. Vamos ver aqui, irmão João Vitor, ou Victor, paz do Senhor, aqui de Cascavel também. Glória a Jesus. Irmão Cauã, aqui da Glória a sede, Deus. participando. Wesley Monteiro, paz do Senhor, ele fala lá de ter fé. Glória a Deus. Glória que a Deus. bênção. Irmã Érica Mello, aqui da sede também. Irmã Carla Janaína está Glória a participando. Jesus. Janinha, trouxe uma abençoada palavra hoje no culto da Júlia. Glória a Deus. Irmã Jane Jardim. Glória a Deus. Elaine Ribeiro, paz, oração e união, área Novo Hamburgo. Glória a Jesus. Quem temos aqui? Irmão Luiz Marques, Yara Soares, Loreni Rodrigues, irmã Fernanda e irmã Roberta Belos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha só que tremendo, irmã Ana. A irmã Aline Tio diz assim: Jesus é maravilhoso, seus milagres são tremendos e Jesus continua agindo em nosso meio. Aleluia! Glória a Deus. E a irmã Isabel nos relembra, finalizando este programa, então, Jesus está no barco. Que a Glória graça a do Deus. Senhor Jesus seja convosco. Nós despedimos então com paz, oração Oração e e união. união. Que Deus abençoe.